Ô pessoal, bom dia. Essa é a aula 18 e a gente vai falar de tensores. Nessa aula vai começar tensores. Bom, antes de ver tensores, a gente já viu no início da aula passada como obter um objeto chamado métrica, né? A métrica, a gente viu que, dados esses vetores coordenados, que são, por definição, a derivada do vetor posição em relação às respectivas coordenadas curvilíneas, que podem ser, até agora a gente viu cartesianas, cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas parabólicas, né, que está na lista 5. E como eu disse para vocês em sala de aula, existem 300 ou mais tipos de coordenadas curvilíneas, né? Por exemplo, coordenadas parabólicas são extremamente importantes para resolver problemas do átomo de hidrogênio. Então, o pessoal da física, da química, principalmente, vão utilizar coordenadas parabólicas para estudar átomos de hidrogênio. A métrica é uma matriz, né, o que a gente chamou de métrica, é simplesmente uma matriz cujas componentes são dadas, né, para IJ igual a 1 até 3, lembrando que I indica a linha, e J, a segunda entrada aqui, o segundo índice da matriz, indica a coluna, né, indexa a coluna. Então essa aqui é a expressão geral para a matriz, né? Isso quer dizer que o I e J vão de 1 até 3. Então, essa definição é geral. A definição particular é que o G11 é igual ao produto escalar entre os vetores coordenados E1 e E1. O G12 é o produto escalar entre os vetores coordenados E1 e E2 e assim por diante, né? Como a gente já viu na aula 17. Em coordenadas cartesianas, a gente já calculou diversas vezes, né? A coordenada curvilínea, o 1 é x, a gente chama o 2 de y, e o z é igual ao 3. Este daqui é o vetor posição, né, em coordenadas cartesianas, e já calculamos diversas vezes que o E1 é simplesmente a derivada do R em relação à primeira coordenada. Então é a derivada do vetor posição em relação a x. Se a gente deriva esse vetor em relação a x, sobra o i. E a mesma coisa para o E2 é o j e o E3 é o k. E se a gente for calcular essa matriz, os produtos escalares, o i, produto escalar com i, vai dar 1, i escalar com j dá 0, i produto escalar com k dá 0. E assim por diante. A gente pode calcular todos os produtos e vai dar essa matriz identidade, né? Que é diagonal. Ou seja, só os elementos da diagonal são diferentes de zero. Bom, a gente pode também calcular a diferencial do vetor posição, como a gente já fez nas aulas pregressas. Como a derivada do r em relação a x é i, então a diferencial, né, aqui a gente utilizou a regra da cadeia, e a derivada do r em relação a x é igual a i, a derivada do r em relação a y é j, e a derivada do r em relação a z é igual a k. Então a diferencial do vetor posição é exatamente a diferencial das componentes do vetor posição. O elemento de linha, como a gente viu na aula 17, ele é definido como, na aula 15, ele é definido como o produto escalar entre as derivadas, né? O elemento de linha, o ds, é a norma do vetor posição. Então, como a diferencial do vetor posição a norma, o produto escalar do vetor posição com ele mesmo é exatamente a norma ao quadrado, né, do vetor posição, da diferencial do vetor posição, então o elemento de linha ao quadrado é igual a norma ao quadrado. Agora, o dr, para calcular isso, a gente faz o produto escalar do dr com ele mesmo.
E como o I, J e K são ortogonais, se aplicarmos a propriedade distributiva nesse produto, né, vai dar 9 termos e o que vai sobrar vai ser somente o dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. Isso a gente já viu, né? Mas o importante aqui, e a novidade nessa aula, é que este produto escalar, né, essa forma quadrática, que ela emula o teorema de Pitágoras, né, para coordenadas cartesianas, aqui está dizendo que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, né? Isso pode ser escrito como um vetor linha multiplicado pela métrica em coordenadas cartesianas, que é a métrica identidade, vezes um vetor coluna. Olhem só, isso daqui é fácil de se ver. Matriz identidade que multiplica qualquer vetor é o próprio vetor. Então, é o produto de um vetor linha dx, dy, dz por um vetor, né? Todo esse produto aqui vai dar o vetor dx, dy, dz, coluna, né? Um vetor coluna. Então, a multiplicação final, essa multiplicação final vai dar exatamente dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado, né? Então, a novidade aqui nesse inicinho de tensores é exatamente isso, que subjacente ao produto escalar, né, está justamente essa métrica aqui, essa matriz vermelha aqui, que é a métrica identidade para coordenadas cartesianas. Então a gente fala que a métrica carrega o produto escalar, ou seja, o produto escalar, na sua intimidade, né, na sua essência, o produto escalar é exatamente definido pela métrica, através dessa propriedade aqui. Tá? Vamos fazer uma consideração aqui, que é, ainda em coordenadas cartesianas, um vetor, né, ou campo vetorial. Isso aqui vale para vetor e campo vetorial, vale para qualquer coisa aqui. Né? O vetor é igual a Vx na direção I, mais Vy na direção J, mais Vz na direção K. Ou seja, o vetor, esse V em negrito, em boldface, ele tem componentes Vx, Vy e Vz. Tá? Agora, a sua norma, bom, a norma, vocês já aprenderam em geometria analítica que a norma do vetor, né, a norma ao quadrado do vetor, é a soma do quadrado de suas componentes. E isso é exatamente no teorema de Pitágoras. Né? Agora, a novidade aqui, de novo, está em como essa forma quadrática ela pode ser expressa como um vetor, o produto entre um vetor linha, uma matriz aqui no meio e um vetor coluna. Né? De novo, uma matriz identidade. Olha, como você faz produto de matrizes? É a linha vezes a coluna. Então, o primeiro componente do vetor resultante vai ser 1 vezes Vx, né? Que é só o Vx. A segunda componente vai ser 1 vezes Vy. E a terceira componente vai ser 1 vezes Vz. Então, matriz identidade vezes esse vetor vai dar esse próprio vetor, Vx, Vy, Vz. Aqui, esse vetor coluna. E quando vocês fizerem o produto entre esse vetor linha e o vetor coluna resultante, vai dar exatamente essa forma quadrática. Ou seja, aqui de novo, a gente vê que a essência, né, do produto escalar, né, aqui é a norma, porque a norma ao quadrado de um vetor V, ele é exatamente definido como o produto escalar do vetor com ele mesmo. Né? Então, na sua essência, existe a métrica. Então, essa métrica define a norma de vetores e define o produto escalar entre vetores. Né? Em particular, olhem só, vamos considerar o vetor posição. Né? Aqui a gente considera um vetor arbitrário, agora a gente considera um vetor posição. Né? E o vetor posição ao quadrado é igual à soma do quadrado de suas componentes. E de novo a gente pode fazer essa brincadeira aqui, né, de escrever essa forma quadrática, x² mais y² mais z²
como esse vetor linha, a métrica e o vetor coluna, né? Então, de novo, a essência da norma do vetor é a métrica, que é a identidade em coordenadas cartesianas. Tá? Bom, em coordenadas cartesianas, a gente viu que os únicos vetores, as únicas entradas, tá? Essas componentes de matriz se chamam entradas da matriz. Então, as únicas entradas da matriz que são diferentes de zero para coordenadas cartesianas são G11, G22 e G33. Todas elas são igual a 1. E as outras componentes que não estão na diagonal, elas são igual a zero. Né? Isso vem da definição do segundo slide. Agora a gente pode definir, denotar, não definir, simplesmente denotar a coordenada x de x1, coordenada y, x2 e a coordenada z, x3. Tá? Então, olhem só, a gente pode escrever essa forma quadrática, que é exatamente a norma do vetor posição ao quadrado, né? Essa daqui a gente já sabe, a norma do vetor posição, a norma quadrada do vetor posição é a soma do quadrado de suas componentes. Né? Agora, a novidade aqui para a gente começar a estudar tensores é justamente a gente escrever isso dessa maneira. Tá? Por quê? Como uma somatória dupla, né? Essa somatória aqui, e quando a gente indica somatória de I e J de 1 até 3, a gente está dizendo que existem duas somatórias. A somatória, os índices I, aqui esse índice I, ele varia de 1 até 3, e o índice J, ele também varia de 1 até 3. Tá? Então, vamos ver se essa somatória dá exatamente essa expressão. Né? Portanto, olhem só, como aqui tanto o I ele toma valores 1, 2 e 3. O J toma valores 1, 2 e 3. Então aqui a gente tem 9 termos. Né? A gente tem que substituir aqui no I 1, 2 e 3, né, e somar todos os termos. E o J também a gente tem que substituir 1, 2 e 3. Então vamos começar. Quando o I e o J são igual a 1, essa expressão é G1, X1, X1. Quando essa expressão, o I é igual a 1, o J é igual a 2, vai ficar G mais G1, 2, X1, X2. Né? O mais porque é uma somatória. Depois, o I ainda é igual a 1 e o J é igual a 3. Vai ficar G1, 3, X1, X3. Né? Agora, vamos fixar o I é igual a 2. O I é igual a 2, o J está somando. Então vai ficar G21, X2, X1 e assim por diante. Vão ficar 9 termos. Tá? Vocês podem escrever aí, parar agora e escreverem aí os 9 termos. Mas, dentre esses 9 termos, todo mundo aqui, todo termo tem as 9 entradas da matriz multiplicando as respectivas coordenadas. Né? Só que as únicas entradas da matriz que são diferentes de zero são G1, G22 e G33. Então, dessa somatória aqui de 9 termos, os únicos termos que serão diferentes de zero serão os que envolvam G1, G22 e G33. Tá? Agora, o G1 é igual a 1. Então, só vai sobrar aqui o x1, x1, que é x1 ao quadrado, mais 1 x2, x2, que é o x2 ao quadrado, mais 1 x3, x3, que é x3 ao quadrado. Então, essa forma quadrática, que é exatamente a soma do quadrado das componentes, ela pode ser escrita dessa maneira. Uma soma dupla, uma somatória dupla de g e j, x e xj. Né? Olha, se a gente tivesse visto isso em geometria analítica, vocês poderiam alegar, né? Olha, você está complicando, né? A gente está complicando uma coisa bem simples. Porém, a gente está agora na parte tensorial do curso de cálculo vetorial e tensorial, né? Então, escrever essa forma quadrática, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, como essa somatória vai nos moldar, né? Vai nos dar a possibilidade de fazermos as coisas em maiores dimensões, né? Por exemplo, quando você inclui o tempo
Né? Aqui a gente tem 3 coordenadas, x, y e z. Agora, cadê o tempo? Né? Essa coisa está parada. Não tem tempo aqui. Quando a gente incluir o tempo, a gente vai ter que ir para 4 dimensões. Né? Então, essa é uma forma interessante para a gente, por exemplo, fazer tudo em relatividade geral, né? Quando você coloca relatividade especial no seu eletromagnetismo. Então, escrever isso dessa maneira não é uma complicação. Ele simplesmente está pavimentando uma estrada para a gente ver teorias que não existem somente no espaço de 3 dimensões. Tá? Bom, a gente pode repetir os mesmos passos aqui para calcular o elemento de linha, que é exatamente o elemento de linha ao quadrado, ele é a norma da diferencial do vetor posição ao quadrado. E a gente pode escrever isso como, de novo, uma soma dupla, né, de gij, dxi, dxj. De novo, a gente abre toda essa somatória, vão ter 9 termos. Os únicos termos diferentes de zero serão aqueles com G1, G11, G22 e G33. Né? E como esses caras são todos igual a 1, o que sobra aqui é dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, mais dx3 ao quadrado. E como a gente identificou a primeira coordenada com x, a segunda com y e a terceira com z, então isso daqui é simplesmente dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. É a forma diferencial do teorema de Pitágoras. Né? Bom, a gente fez esse estudo para coordenadas cartesianas. Agora vamos tomar coordenadas cilíndricas. Bom, parametrização. Né? A primeira coordenada é a coordenada radial, chamada de ρ, a coordenada polar, angular, que é igual a θ, e z. Né? Z igual a z. Não muda nada. Então, a gente só está transformando o plano xy de coordenadas xy para coordenadas ρ e θ. E o z fica imutável. Parametrização. R é ρ cosseno θ. Perdão, x é igual a ρ cosseno θ. Y é ρ seno θ. E o z fica imutável. Né? Os vetores coordenados a gente já calculou diversas vezes. O primeiro vetor é esse daqui, que é chamado de ρ, que é um vetor radial. Esse vetor aqui, o segundo vetor coordenado é ρ, na direção θ, que é a direção tangencial. E o terceiro vetor coordenado é igual a k. Se a gente fizer o produto escalar entre esses 3 vetores, E1 é igual a ρ versor, E2 é ρ θ versor e o E3 é igual a k, essa métrica aqui vai ser diagonal. Né? Vocês podem fazer esse produto, a gente já fez isso diversas vezes, mas é bom vocês pararem e fazerem esses produtos para relembrarem. E a métrica vai ser diagonal. Ρ com ρ vai dar 1. Ρθ, produto escalar com Rθ vai dar ρ quadrado. E o K, produto escalar com K, vai dar 1 também. Então essa daqui é a nossa métrica em coordenadas cilíndricas. Bom, a diferencial do vetor posição, a gente já provou também que é dr na direção R. Né? Aqui, pessoal, vocês me desculpem, porque deveria ser dρ, né? Porque a gente está considerando aqui ρ. Então vamos, me deem só um minuto e a gente compila isso e conserta isso já. Tá? Coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas. Ρ. Ó. Ρ. 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 O que mais aqui? Aqui tem um ρ também. Aqui não, aqui não. Aqui é o elemento de linha mesmo. Aqui é ρ na direção ρ. Aqui é ρ na direção ρ. Ρ na direção ρ. Então aqui vai ser ρ quadrado. Aqui vai ser ρ quadrado. dρ. E o resto está certinho. Vamos compilar para ver se ficou certo.
mais 1 minuto. Faltou só um R aqui no início, né? Derro. Aqui é derro. E aqui também é derro. Pronto. Tá tudo certinho aqui. Aula 18. .pdf. Retornemos aqui, tá? Olha só, o vetor em coordenadas cilíndricas a gente pode fazer a mesma coisa, né? Rho. Pessoal, só tem mais uma coisa aqui, é de rho de teta, tá? Só tem mais uma coisinha. Aqui, ó, tá tudo certo aqui. Era o rho que estava pertinho do D e não compilava. Agora tá tudo certinho. Bom, é isso. Vamos voltar aqui à nossa aula. E, portanto, o vetor posição, né, a diferencial do vetor posição é dρ na direção ρ de θ mais ρ de θ na direção θ, mais dz na direção k. Né? Olha, tá faltando esse ρ aqui. Vocês me dão mais 10 segundos aí. Aqui é o ρ. Aqui é o ρ. Rho. Certíssimo. Agora sim. Finalmente, pessoal, olhem só, a diferencial do vetor posição é dρ na direção ρ, mais ρ de θ na direção θ, mais dz na direção k. Então o elemento de linha ao quadrado é igual a norma do elemento de linha da diferencial do vetor posição ao quadrado, que é exatamente o produto escalar entre o dr com dr. Agora, se a gente pegar o dr aqui e fizer o produto escalar dele com ele mesmo, como o ρ, o versor ρ, o versor θ e o versor k são ortogonais, vai sobrar aqui somente o dρ quadrado mais ρ quadrado dθ quadrado mais dz quadrado. Uma coisa importante, eu anotei aqui SI para lembrar de falar, o Sistema Internacional de Unidades. Né? Por exemplo, o ρ é uma coordenada radial, então ela é medida com metros, por exemplo. Né? A unidade que vocês quiserem, mas metros, ou pés, tanto faz. Tá? No Sistema Internacional é metros. Aqui o θ é um ângulo. Né? Então, quando a gente multiplica o ρ quadrado por θ, agora, beleza, olha. O dρ quadrado vai ser metro quadrado. Dz quadrado também é metro quadrado. E aqui também vai ser metro quadrado. Né? Então esse ρ, ele vem, claro, ele vem exclusivamente da matemática, né? Como a gente demonstrou que esse ρ aparece, né? A gente demonstrou que esse ρ aparece explicitamente, só que faz muito sentido físico isso, né? A física vem para que a gente possa provar mesmo o que a gente está fazendo para calibrar. Esse ρ ele vem para calibrar o ângulo. Né? Então tudo isso daqui, o lado esquerdo é metro quadrado e o lado direito também, todos os termos estão em metro quadrado. Tá? Agora, de novo, essa forma quadrática a gente pode escrever como um vetor coluna vezes a métrica vezes um vetor linha. É só fazer a conta. Multipliquem essa matriz pelo vetor coluna, vai dar dρ na primeira componente, vai dar ρ quadrado dθ na segunda componente e 1 na direção, né,
dz na última componente. E quando a gente fizer esse produto do vetor coluna pelo vetor que a gente acabou de calcular, vai dar justamente a forma quadrática, né? De novo, essa daqui é a métrica em coordenadas cilíndricas, ou seja, a métrica ela carrega a forma quadrática, né? Ela carrega o produto escalar, a norma, e ela carrega justamente o teorema de Pitágoras em coordenadas cilíndricas, né? Aqui, dado um vetor V em coordenadas cilíndricas com componentes Vρ na direção ρ mais Vθ na direção θ mais Vz na direção K, a sua norma ela é calculada dessa maneira. Olha, a gente encaixota, né, a métrica entre as componentes do vetor formando um vetor linha e do lado direito, né, exatamente esse sanduíche. Do lado esquerdo, as componentes do vetor formando um vetor linha e do lado direito as componentes do vetor formando um vetor coluna. Agora, quando a gente fizer o produto da matriz com o vetor, o produto de matriz é a primeira linha vezes a coluna. Então vai dar só Vρ, tá aqui. Depois, segunda linha vezes o vetor, vai dar ρ quadrado Vθ. Depois, o produto, né, escalar aqui entre a terceira linha e esse vetor, vai dar Vz. E agora, quando a gente fizer o produto entre o vetor linha e o vetor coluna, é componente a componente. Vρ vezes Vρ, que vai dar Vρ quadrado. Mais Vθ vezes ρ quadrado Vθ, que vai dar ρ quadrado Vθ quadrado. Mais Vz vezes Vz, né? Que é Vz quadrado. Então, olhem só, a norma de um vetor em coordenadas cilíndricas, ela tem um coeficiente aqui na componente θ. E essa coeficiente é ρ quadrado. Tá? Então o produto interno em coordenadas, o produto escalar em coordenadas cilíndricas tem uma modificação, né? E esse aqui é o teorema de Pitágoras para coordenadas cilíndricas, né? O quadrado da hipotenusa é o quadrado do cateto mais outro quadrado do cateto, né? Mais o quadrado do outro cateto, né? Porque só essa componente aqui, ela só tem um ângulo, né? Então por isso que tem esse ρ quadrado aqui para calibrar, tá bom? Bom, já que a gente viu a métrica, né? Considerando esse vetor, só uma forma adicional, de novo, uma forma tensorial de se escrever a norma ao quadrado é, de novo, essa daqui. A soma dupla em I e J, indo de 1 até 3, de G e J, VI e VJ. Né? Olhem, quando vocês abrirem essa soma, vão dar 9 termos, porque tanto I quanto J, né, eles vão de 1 até 3, então vai dar 9 termos. Só que os únicos termos diferentes de zero são G1, que é igual a 1, ó, G1, o G22 é igual a ρ quadrado, e o G33 é igual a 1. Então os únicos termos que são diferentes de zero são os termos da diagonal. Então, dessa expressão de 9 termos, os únicos termos não nulos são esses daqui. E como a gente chamou... bom, então o G1 é 1. Como a gente chamou a primeira coordenada do vetor de coordenada ρ, então o que sobra aqui é só o ρ ao quadrado, a coordenada ρ ao quadrado. O G22 é igual a ρ quadrado. Então o que vai sobrar aqui vai ser ρ quadrado, componente θ ao quadrado, mais G33 vezes a componente z ao quadrado. Está aqui. Então essa daqui é a mesma maneira de coordenadas cartesianas de escrever o produto interno, o produto escalar entre o vetor com ele mesmo, né? Que é exatamente a norma do vetor ao quadrado. Agora a gente pode repetir... só para ilustrar, né, a gente pode repetir a mesma coisa aqui para coordenadas esféricas, onde a primeira coordenada é igual a r, a segunda é igual a θ e a terceira é igual ao ângulo equatorial φ. Vetores coordenados, o E1 a gente já calculou diversas vezes nas aulas passadas, é igual a ρ, é igual ao vetor radial r, o E2 é igual a esse vetor e o E3 é igual a esse vetor daqui. A gente calculou os fatores de escala,
né, os fatores de escala são 1, R e R seno θ. Portanto, né, os fatores de escala são justamente a norma desses vetores. Então, olha só, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é a norma dele ao quadrado. Então, E1 produto escalar com E1 é E1 ao quadrado, que é igual a 1. Esses vetores aqui, E1, E2, E3, a gente já mostrou que são ortogonais, né? Então, as componentes fora da diagonal são zero, e o E2, produto escalar com E2, é a norma do E2 ao quadrado. Então, a norma de R ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. E a última componente não nula é igual a E3, produto escalar com E3, que é igual a R seno θ ao quadrado, que é igual a R quadrado seno ao quadrado de θ. Então essa daqui é a métrica em coordenadas esféricas, tá? Como aí pede na lista 2, perdão, no exercício 2 da lista 5. Agora, de novo, diferencial do vetor posição. O diferencial do vetor posição, já vimos que ele é dado por dr na direção R, mais r dθ na direção θ, mais r seno θ dφ na direção φ. Como esses r, θ e φ, esses versores, eles são ortogonais, quando fizermos o produto escalar do dr com ele mesmo, né, para calcularmos o elemento de linha, a única coisa que vai sobrar vai ser dr quadrado mais r quadrado dθ quadrado mais r quadrado seno quadrado de θ dφ quadrado. Façam aqui o produto escalar, né, e vocês vão ver que vai dar esse termo. Isso a gente já viu em aulas passadas, que é o análogo do teorema de Pitágoras para coordenadas esféricas. Agora, o interessante é que dentro dessa forma quadrática, de novo, a gente pode escrever essa forma quadrática como um vetor linha vezes a matriz vezes o vetor coluna, dr, dθ, dφ. Né? Esses vetores que entram à esquerda e à direita aqui desse sanduíche, eles são iguais, eles são exatamente iguais, têm as mesmas componentes. Só que um é linha, o outro, o da esquerda é linha e o da direita é coluna. Agora, essa matriz vermelha, que é a métrica, vezes esse vetor com as diferenciais das coordenadas, né? Olha, quando a gente faz o produto da linha com o vetor, da primeira linha com o vetor, vai dar dr, tá aqui. Quando a gente faz o produto da segunda linha com o vetor, vai dar r quadrado dθ, tá aqui. E quando a gente faz o produto da terceira linha com o vetor, vai dar r quadrado seno quadrado de θ dφ, que está aqui. Portanto, o resultado é o produto entre um vetor linha vezes esse vetor coluna aqui. Então vai dar exatamente dr quadrado mais r quadrado dθ quadrado mais r quadrado seno ao quadrado de θ dφ quadrado. Né? Então essa daqui é uma maneira alternativa de se escrever o elemento de linha, só que essa maneira é muito importante porque dá para ver que a métrica é a essência do produto escalar, né? E do cálculo da norma da diferencial aqui do vetor posição e de qualquer vetor que vocês com o qual vocês estiverem lidando, tá? Aqui, por exemplo, né, qualquer vetor. Então, o vetor em coordenadas esféricas vai ter componente R na direção R, mais Vθ na direção tangencial azimutal, mais Vφ na direção equatorial tangencial. Agora, a norma. Como se calcula a norma ao quadrado do vetor em coordenadas esféricas? Olha, componentes do vetor, métrica no meio, vezes as componentes do vetor, como vetor coluna. De novo, ao fazer primeira coluna aqui vezes o vetor, vai dar VR. Ao fazer o produto entre a segunda coluna e o vetor, vai sobrar só Vθ. E ao fazer o produto da terceira coluna com o vetor, vai dar só R quadrado seno quadrado de θ Vφ. Tá? Aqui de novo, a segunda coluna vai dar R quadrado Vθ, que está aqui. Né? E quando a gente fizer o produto entre esse vetor linha e o vetor coluna, vai dar justamente a forma quadrática.
Tá? Então, esse daqui é o teorema de Pitágoras para coordenadas esféricas. Tensores. Né? Já que a gente já viu, já fez uma introdução sobre a métrica, que é o ente, né, a entidade mais importante para o estudo de tensores, o objetivo de estudar tensores é o seguinte: a gente já viu lá em geometria analítica escalares, a gente já viu vetores, e a gente já viu também matrizes em geometria analítica, mas matrizes vocês veem também em álgebra linear, né? Vocês veem em funções de várias variáveis. Então, além disso, né, o escalar tem 0 componentes. Vetores, ele pode ser linha ou coluna, né? Então, o escalar ele é um número, né? Ou uma função, no caso que a gente considera um campo escalar, né? Mas é um número. Ele é um número. Mesmo no caso do campo escalar, ele pega um vetor e leva um campo escalar, ele pega vetores e leva em números reais, né? Quando o campo escalar está definido sobre os reais. Portanto, ele só tem uma componente. Aqui, o vetor ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base, né? Esse aí são os vetores coordenados, em geral, ou quaisquer vetores. Esses VI, eles são componentes dos vetores, Então, ele é exatamente uma lista de números cujo número de componentes é igual à dimensão do espaço. Só que, como a gente está aqui preocupado em trabalhar com R3, com espaço de 3 dimensões por enquanto, ou 4 daqui a partir da aula que vem, né? Essa formulação vale para qualquer dimensão. Então, qualquer dimensão do espaço vale essa formulação. E isso é um vetor. E ele tem, se for um vetor linha, é uma lista de N números, né? N componentes do vetor. Se for um vetor, né? Se a gente tiver no espaço de 3 dimensões. Então, o vetor linha tem três componentes, né? O vetor coluna também tem 3 componentes. A matriz, como a gente viu, por exemplo, no caso da métrica, ela tem linhas e colunas. Então, ela possui 2 índices aqui, né? O vetor tem um índice só para especificar a posição da componente na linha ou na coluna. Aqui a matriz ela tem 2 índices. Então, o primeiro índice, o chamado aqui de I, especifica a posição da linha da matriz. E o J especifica a posição da coluna da matriz. Tá? E como ele tem N linhas e N colunas, então você tem um N quadrado número de componentes. E as componentes de matriz a gente chama de entradas. Né? Como eu disse que a gente vai trabalhar com R3 ou no espaço de 4 dimensões, então seria exatamente uma matriz, no caso de R3, seria uma matriz 3x3, ou seja, teria 9 entradas, como a gente já viu, né? Vamos retornar aqui, ó. São 9 entradas. A matriz vermelha aqui tem 9 entradas, né? Então essa é a pergunta. A gente concebe o escalar, o vetor, lá em geometria analítica, a matriz, mas além disso, né, o que mais tem? Essa daqui é uma figurinha, né, o escalar só tem uma componente, o vetor, aqui o vetor linha, ele é um vetor de N componentes, uma matriz é alguma coisa quadrada, e um tensor a gente vai ver o que é. Né? Então o escalar é um tensor de ordem 0, um vetor é um tensor de ordem 1, uma matriz é um tensor de ordem 2. Esse tensor aqui, ele tem ordem 3, e a gente vai ver justamente, mais precisamente, o escalar ele tem ordem 0, em inglês é rank, né? A ordem chama-se rank em inglês. O vetor, aqui um vetor linha, ele tem ordem 1, né? E ordem, ele tem a ver exatamente com o número de índices da sua entidade. Uma matriz tem ordem 2, porque tem 2 índices para especificar a posição da linha e da coluna. Um tensor de ordem 3, ele tem 3 índices para expressar aqui a posição, né? A largura, a altura e a profundidade. Né? Então essa daqui
é a chamada álgebra tensorial. Você tem escalares, né, que tem uma componente. Aqui é a álgebra tensorial do R3, do espaço de 3 dimensões. Então você tem o escalar, que tem uma componente, né, o escalar é um número. Você tem um vetor, que tem 3 componentes. Você tem uma matriz 3x3, que tem 9 componentes. E depois, isso é o que a gente já sabe de geometria analítica. Só que a gente tem também tensores de 3 componentes, como a gente vai ver no final da aula de hoje. E a gente tem tensores de 4 componentes, de 5 componentes, e assim por diante, né? Por exemplo, o tensor de Riemann, que calcula a curvatura do seu espaço, ele tem 4 componentes. Tá? A gente vai ver isso daqui a 2 aulas. Bom, para começar a ver tensores, vamos começar a ver, a lembrar, né, lá de geometria analítica, a chamada rotação ativa. Olhem só, vocês têm o eixo XY, que é esse eixo vermelho, tá? E esse eixo XY, ele roda de um ', simplesmente roda, e os eixos continuam ortogonais. Ou seja, o X ele é rodado até o eixo X', e o Y é rodado, obviamente, pelo mesmo ângulo, θ, de Y para Y'. Tá? Então essa é uma rotação chamada ativa. Você roda o sistema de coordenadas. Tá? Portanto, olha só, por uma mera projeção, se você projetar se você considerar esse vetor x' em termos do eixo x e do eixo y, olhem só, o x, a componente x do vetor x' é igual, você tem que projetar o vetor x aqui, né, esse vetor x', você tem que projetar no eixo x. Então vai ser x cosseno θ, né, porque é o lado adjacente aqui. E a posição, o x' projetado no eixo y, vai ser justamente o cateto oposto. Então vai ser y seno θ, mais y seno θ. Tá? E vocês podem fazer também a projeção aqui do y no eixo x. Tá? Como o y projetado no eixo x, ele vai estar nessa, da direita para a esquerda, né? Ele vai ter uma componente negativa no eixo x, então ele é menos x seno θ. E quando eu projeto o y, como esse ângulo aqui é o θ, o ângulo entre o eixo y e o eixo y', o ângulo entre eles é θ, então a projeção do y' no y é igual a y cosseno θ. Tá? Então essa daqui é a transformação de coordenadas. Agora, considere esse vetor aqui, R, né, que está chamado de R aqui, mas é um vetor V. Esse vetor, quando eu rodo de um ângulo θ, o eixo de coordenadas, é a mesma coisa de deixar o sistema de coordenadas parado e você rodar o R de um ângulo menos θ. Tá? Então, a transformação, como as coordenadas, a gente já mostrou que se transforma dessa maneira, as coordenadas, então as componentes do vetor, eles se transformam de uma maneira inversa, ou seja, é só substituir aqui onde tem θ, é só substituir por menos θ. Então vamos substituir aqui, ó, o Vx' é igual a Vx cosseno de menos θ. Só que cosseno de menos θ é igual a cosseno θ, porque o cosseno θ é uma função par. E a mesma coisa para cá, ó. Vy cosseno de menos θ, que é igual a Vy cosseno θ. Agora, o seno θ é uma função ímpar. Então, se eu considerar aqui o seno de menos θ, esse sinal ele sai do seno. Tá? E aqui também, o Vx seno θ. O Vx seno de menos θ, o sinal sai do seno. Então, eu cancelo com esse cara daqui. Tá? Então, a única coisa que troca aqui é uma transformação ativa de coordenadas, feita por um ângulo θ, e aqui é a rotação passiva, ou seja, as componentes do seu vetor, né, elas sofrem essa transformação. Agora, um vetor ele é o mesmo, independente do sistema de coordenadas. Então eu posso escrever o vetor V como Vx na componente i mais Vy na componente j, né? Ou o vetor V como Vx' na componente i'
mais o VY' na direção J'. O I' está nessa direção, X', e o J' está nessa direção, Y'. Tá? Então existem esses dois tipos de rotação, a ativa e a passiva. Só que uma coisa interessante aqui de se observar é que a gente vai mostrar agora que o comprimento de um vetor ele é invariante sobre rotações. Então, embora eu possa rodar o vetor ou equivalentemente o sistema de coordenadas, a norma dele vai ficar invariante. Né? Isso a gente prova da seguinte maneira. Bom, a gente já mostrou que as componentes, se eu mudar de coordenadas de coordenadas em relação ao sistema XY, Vx, Vy. Então, se eu rodar o eixo XY, o plano XY, por um ângulo θ, né, se eu rodar os eixos X e o eixo Y por um ângulo θ, as coordenadas do vetor nesse novo sistema de coordenadas, elas estão relacionadas às coordenadas do vetor no sistema antigo através dessa expressão. Agora vamos calcular a norma de V. A norma de V ao quadrado vocês lembram aqui que o V ele pode ser expresso tanto no sistema antigo quanto no sistema novo, porque o vetor é o mesmo, tá? Só que ele muda de coordenadas perante essa mudança que a gente fez uma rotação do ângulo θ. Então, pelo teorema de Pitágoras, a norma do vetor ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Agora, a gente sabe que o Vx ele é dado por essa expressão. Então, onde tem Vx quadrado, a gente substitui pela expressão ao quadrado. E onde tem Vy' ao quadrado, a gente substitui pela expressão do Vy' e eleva ao quadrado. Tá? Então, isso daqui foi só substituir essas duas expressões aqui embaixo. Agora, uma soma aqui, né, uma subtração no caso, elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora esse quadrado aqui vai ser quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esses termos aqui mistos, que estão em vermelho, um tem sinal negativo e outro tem sinal positivo. Então eles cancelam. E o que vai sobrar aqui vai ser Vx quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais Vx quadrado, seno ao quadrado de θ. E a gente sabe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então o que sobra é só Vx quadrado. A mesma coisa para o Vy quadrado aqui. Ó. Então o que sobra aqui também é mais Vy quadrado. Portanto, a gente mudou de coordenadas, mas a norma do vetor não muda. Né? Isso é intuitivo, né? Era intuitivo. Se você simplesmente rodar um vetor, qualquer vetor, ele não vai mudar o comprimento dele, mas aqui a gente mostrou como funcionam as coisas. Né? Bom, o primeiro tensor que é importante que a gente defina é o famoso delta de Kronecker. Tá? Então esses índices I e J, como eu falei, a gente pode trabalhar no espaço de n dimensões. N dimensões. Tensores são bons que valem para qualquer dimensão. Então isso daqui é simplesmente uma matriz cujas componentes, cujas entradas são zero, se os índices são diferentes, e 1 se os índices são iguais. Como a gente está trabalhando aqui no espaço R3, a gente considera o n aqui igual a 3. Ou seja, os índices I e J eles variam de 1, 2 e 3 só. Então, olha só, o que está dizendo essa definição do delta de Kronecker. Quando os índices são iguais, ou seja, quando o I é igual a 1 e o J é igual a 1, ou o I é igual a 2 e o J é igual a 2, ou o I é igual a 3 e o J é igual a 3, essas componentes valem 1. Tá? E quando o I é diferente de J, essas componentes valem 0. Então, esse delta e J é justamente a matriz da identidade. Né? Vocês podem pensar como sendo uma matriz identidade. Primeiro exemplo. Vamos calcular essa somatória. Somatória dupla, né?
o I vai de 1 até 3 e o J também vai de 1 até 3. De delta IJ, XI, XJ. A gente já fez essa conta, né? A gente já fez essa conta porque isso daqui é exatamente a mesma conta em coordenadas cartesianas, né, da métrica. Isso daqui é a métrica em coordenadas cartesianas. Então, se a gente for explicitamente abrir aqui a álgebra dessa somatória, como o I e o J eles estão indo de 1 até 3, então isso daqui é Δ1, x1, x1, mais Δ2, x2, x2, x1, x2, mais Δ3, x1, x3, até Δ33, x3, x3. Então são 9 termos aqui que somam, tá? Agora, esse termo aqui é zero, Δ2, porque o 1 é diferente de 2, né? O Δ3 também é zero. E assim por diante. Então os únicos termos não nulos serão os Δ1, Δ22 e o Δ33, né? Então isso daqui, o Δ1 é igual a 1, sobra aqui x1 quadrado, tá aqui. O Δ22 é igual a 1, sobra o x2 ao quadrado, tá aqui. E o Δ33 é igual a 1, sobra o x3 ao quadrado, tá aqui também. Então a gente viu, né, que escrever isso daqui é justamente a norma dos vetores de componente 1, 2 e 3. x1, x2 e x3. Só uma observação aqui, pessoal, muito importante, que é o seguinte. Olhem só, aqui o x1 o índice estava em cima do x, é x1 com o índice em cima. Aqui o x1 está embaixo, tá? Como o espaço é de 3 dimensões e é euclidiano, porque a métrica é identidade, a gente não vai fazer distinção entre, nesse espaço euclidiano, entre índices embaixo e em cima, não, tá? Agora, tem uma convenção que é extremamente importante para que a gente economize lápis, caneta, mitocôndrias e adenosina trifosfato, que é o seguinte, né? E papel também, claro, que é o seguinte: a convenção da somatória de Einstein. Ou seja, toda vez que índices se repetem em um mesmo termo, então indica-se somatória. Tá? Então, por exemplo, olha só, aqui está escrito delta IJ, XI, XJ. O I tem um I aqui que se repete aqui, ó, delta IJ. E aqui é XI, XJ. Então, isso daqui, essa expressão, delta IJ, XI, XJ, na convenção da somatória de Einstein, implica justamente que esse I ele está somando de 1 até 3 e o J está somando também de 1 até 3. Então, a partir de agora, prestem bastante atenção e fixem isso, que a partir de agora a gente não vai mais usar símbolo de somatória. A somatória, aqui ela está implícita. Tá? Toda vez que tiver índices repetidos, olha, o I aparece 2 vezes, então está somando no I. O J aparece 2 vezes, então está somando no J também. Tá bom? Então, exemplo. No espaço R3, o I e o J vão de 1 até 3. Vamos calcular isso daqui. Ó. Isso daqui, pela convenção da somatória de Einstein, o I ele repete na mesma expressão no primeiro termo e no segundo termo. Então, existe uma somatória do I, de 1 até 3. O J tem 2 J's aqui, um J aqui e um J aqui em cima. Então, também está somando no J. Portanto, isso daqui é a soma de IJ indo de 1 até 3 de delta IJ, delta IJ. Tá? Então, isso aqui é a soma. Né? Delta 1, delta 1, mais delta 1, 2, delta 1, 2, mais delta 1, 3, delta 1, 3, mais delta 2, 1, delta 2, 1, até delta 3, 3, delta 3, 3. Só que os únicos termos do delta de Kronecker que são diferentes de zero são delta 1, 1, delta 2, 2 e delta 3, 3. E eles valem 1. Então, dessa somatória aqui de 9 termos, os únicos termos que são diferentes de zero são esses daqui. Só que o delta 1, 1 é 1. Né? 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então, essa soma aqui, essa somatória, dá 3. Tá? Agora, um outro tensor importante, lembrando aqui que quando a gente tem 3 índices, olha só, esse daqui é o chamado símbolo de Levi-Civita.
Ou seja, ele tem 3 índices, tá? Se vocês quiserem pensar, não precisa pensar dessa maneira, mas se vocês quiserem pensar o I como sendo a linha da matriz, tá? Essa matriz cúbica, o J é a coluna da matriz e o K é a profundidade da matriz. Tá? Vocês podem pensar dessa maneira. Só que essa notação IJK ela existe justamente para que a gente não pense num tensor de ordem 3, ou seja, ele tem 3 índices, como uma matriz cúbica. Porque a gente só pode escrever na folha de papel. E a folha de papel tem 2 dimensões. Tá? Não tem como a gente desenhar isso na folha de papel. Tá? Portanto, o símbolo de Levi-Civita é um símbolo que é o seguinte. Ele vale 1 se vocês estão vendo aqui, ó, Epsilon e JK. Tá? Se esse IJK nessa ordem eles forem permutações cíclicas da identidade, ou seja, esse daqui é a identidade. É a tripla 1, 2 e 3. Tá? A permutação cíclica significa o seguinte: você pega aqui, imagine que você tem uma setinha. Aqui, ó. Você tem uma setinha. E você empurra o 1 para a direita. Como não tem espaço esse parênteses, então o 3 ele pula. Né? Se você empurra o 1 para a direita, o 1 empurra o 2 empurra o 3. Só que o 3 não tem lugar, então o 3 ele passa para a esquerda aqui, tá? Ciclicamente. Então isso é uma permutação cíclica. Então, se você empurra o 1 para a direita, o 2 empurra o 3 para a direita e o 3 passa para a primeira entrada. Então vai ficar exatamente 3, 1, 2. E agora o mesmo processo. E agora, exatamente o mesmo processo. O 3 empurra o 1 para a direita, o 1 empurra o 2 para a direita, e o 2 ele pula para a primeira posição. E vai ficar 2, 3, 1. Tá? Então, se o IJK eles assumirem nessa ordem ou os valores 1, 2, 3, ou 3, 1, 2, ou 2, 3, 1, esse símbolo vale 1. Se essa tripla IJK for somente formada por transposições, o que é uma transposição? Pega aqui a tripla original 1, 2, 3. Você troca somente o 1 com 2. Tá? Troca somente o 1 com 2. Então vai ficar aqui, ao invés de 1, 2, 3, vai ficar 2, 1, 3. Então isso não é uma permutação cíclica. Isso daqui é só uma transposição. Porque você transpôs o 1 com 2. Tá? Então, de 1, 2, 3, você formou a tripla 2, 1, 3. Tá? Então, se for só transposição, esse símbolo vale menos 1. E agora, eu posso trocar o 3 com 2, vai ficar 1, 3, 2. E eu posso trocar ainda 2, 1, 3. Pessoal, aqui, só um pouco. Transposições. 2, 1, 3. 3, 2, 1. Isso. Aqui é 3, 2, 1. Tá? Prontinho. Tá? Então, olha só. Essas aqui são transposições. Eu troquei o 2 com 1. Ficou 2, 1, 3. Aqui eu troquei o 3 com 2. Ficou 1, 3, 2. E aqui eu troquei o 3 com 1. E ficou somente 3, 2, 1. Então, toda vez que esses índices eles forem transposições, vale menos 1. E se o índice se repetir, esse índice é 0. Esse, então, é o chamado símbolo de Levi-Civita. Tá? A gente define isso por uma razão bastante precisa. Né? A gente vai utilizar em tensores de uma maneira irrestrita daqui para frente esse símbolo. Mas antes da gente fazer o caso mais geral, vamos investigar esse exemplo que é chamado de transformação inversão de paridade. Ou seja, esse sistema aqui, XYZ, ele é um sistema de mão direita, tá? Por essa transformação de paridade, ele é levado num sistema de mão esquerda. E essa transformação de paridade, eu pego o novo eixo x' e simplesmente pego o eixo x, aqui, ó. Eu pego o eixo x e inverto a posição dele.
ele vai para menos x. Tá? Então o x' é igual a menos x. O y' é igual a menos y. E o z' é igual a menos z. Então todos os eixos eles se invertem. Tá? Essa inversão de paridade é induzida pela ação desse tensor. Né? Uma matriz é um tensor de ordem 2. Então é induzida pela ação dessa matriz, que é o menos o delta de Kronecker em um vetor. Vamos ver como isso acontece explicitamente. Pega o vetor posição de coordenada x, y, z, né? Aqui a gente chama de x1, x2, x3. E então a inversão de paridade, olhem só, para i é igual a 1, 2 e 3, o xi' é igual a menos delta ij vezes xi. xj, né? Pessoal, perdão mais uma vez. Só tem aqui um erro de digitação. Prontinho. Tá feito. Tá bom? Bom, continuando aqui. Aqui, ó. X'I' é igual a menos delta ij xj. Só que isso daqui a gente já viu que, pela convenção da somatória de Einstein, aqui existem dois índices J, xj e delta ij. Então isso daqui é uma soma. Essa soma, o i, ele está fixo, tá? O i está fixo. Para cada i, a gente soma. Então vai ficar delta, esse menos delta ij xj, é a mesma coisa que expressar menos delta i1 x1, menos delta i2 x2, menos delta i3 x3. Tá? Só que vocês já viram que esse i ele pode ser 1, 2 ou 3, mas aqui ele está fixo. Tá? Então, a definição do delta de Kronecker ele vale 1 se os índices são iguais. Então o que sobra dessa somatória vai ser somente quando esses índices forem iguais a i. Né? Então o resultado dessa somatória é menos xi. Né? Então essa é exatamente a inversão de paridade. O x'i', o x1 vai para menos x1, o x2 vai linha, né? O x1' vai para menos x1, o x2' vai para menos x2. O x3' ele vai para menos x3, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, essa inversão de paridade ela é implementada através da ação dessa matriz, menos delta ij, em um vetor, como a gente demonstrou nessa expressão. Né? Então, como cada eixo aqui ele se inverteu, significa que o vetor posição linha, ou seja, x1' é o vetor posição, no referencial linha, ele é menos x1, menos x2, menos x3. Então significa que o vetor posição no referencial linha, ele é menos o vetor posição. Né? Então ele inverte só um sinal. Tá? Essa transformação, se vocês virem esse sistema de coordenadas, ele é um sistema de coordenadas destrógeno, que significa um sistema de mão direita. E esse sistema aqui é um sistema de mão esquerda, o sistema linha. Tá? Ele é um sistema levógeno e é um sistema de mão esquerda. Então a inversão de paridade, ela toma sistemas destrógenos e levam em sistemas levógenos e vice-versa. Tá bom? Olha só, o vetor posição, ele, sob inversão de paridade, ele mudou de sinal. Ele foi o novo sistema de coordenadas, ele mudou de sinal. Esses vetores que mudam de sinal perante transformação de paridade, né, inversão de paridade, eles se chamam vetores polares. Tá? Isso vocês já viram em funções, em fenômenos mecânicos. Né? Isso também é muito comum em química. Você tem aqui, nesse caso, o ácido lático destrógeno e o ácido lático levógeno. Vocês também têm açúcar invertido, né? Enfim, o pessoal da química aí vai fazer a festa com essa definição, né? Agora, vamos considerar um novo vetor C, que ele é definido como sendo o produto vetorial entre dois vetores A e B, tá?
Se vocês fizerem o produto vetorial, aqui você sabe fazer produto vetorial, coordenadas cartesianas, em quaisquer coordenadas, aliás, e vocês vão ver que essas são as componentes do vetor C. Tá? Agora, olhem só. Sob esse tipo de vetor, que é o produto vetorial entre dois vetores, sob inversão de paridade, o AI vai para menos AI, o BJ vai para menos EJ, BJ. Né? Então, olha só, essa componente, como aqui tem um sinal negativo e aqui tem um sinal negativo, aqui não muda de sinal. Aqui também tem um sinal negativo e aqui também, não tem, aqui também tem um sinal negativo. Ou seja, essa componente do vetor C não muda de sinal. E vocês podem ver que também essa componente não muda, porque ambos os fatores aqui, ambos mudam de sinal. Tá? Então, significa que, né, vocês podem ver mais diretamente aqui sem usar componentes. O A ele troca de sinal perante inversão de paridade. O B troca de sinal perante inversão de paridade. Portanto, um sinal negativo com sinal negativo dá um sinal positivo. Significa que vetores que são expressos como produtos vetoriais de outros vetores, produto vetorial de outros vetores, eles não mudam de sinal, tá? Perante inversão de paridade. Então, a esses vetores a gente chama tais vetores de vetores axiais ou pseudovetores. Tá? Ou seja, quando eu mudar no sistema de mão esquerda para o sistema de mão direita, ele não troca de sinal. Um vetor polar, ao contrário, como a gente viu no slide passado, ele troca de sinal. Tá? Existem inúmeros vetores na física que são vetores axiais, né, ou pseudovetores. Por exemplo, se a gente expressar a velocidade como a velocidade angular e o vetor posição, o produto vetorial entre velocidade angular e vetor posição, isso daqui se torna, o vetor velocidade se torna um vetor axial, né, um pseudovetor. O momento angular ele é definido como o produto vetorial entre o vetor posição e o momento linear. Né? Então ele também é um pseudovetor. O torque é o produto vetorial entre o vetor posição e a força. Né? Então, de novo, o torque é um vetor axial, um pseudovetor, e o campo magnético, aqui pela equação de Maxwell, ele é expresso como o produto vetorial, né, entre esse operador e um vetor. Então ele também, a variação temporal do B pode ser interpretado como um pseudovetor também. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o momento angular. O momento angular ele pode ser expresso dessa maneira. As componentes dele podem ser expressas dessa maneira. Aqui, o Li é igual a εijk xjpk. Tá? Então, esse daqui, εijk, é justamente o tensor de o símbolo de Levi-Civita. Né? Vamos abrir essa conta e ver quanto que dá. Olha só, o I é igual a 1. Né? Então aqui o Li é igual a εijk xjpk. Lembrando que isso daqui é uma somatória, porque J se repete aqui e aqui, e o K se repete aqui e aqui. Tá bom? Então, o L1 é igual a ε1, né? Através dessa expressão, a componente 1 do momento angular é ε1jk xjpk. Tá? Pessoal, me esperem só um momento que eu continuo daqui a 20 segundos essa aula. Tá? 20 segundos.